Hoje a gente chama de fake news, mas, cara, você acha que de hoje, só hoje que circula informação falsa por aí de forma deliberada? Nada. A história tá cheia desses eventos. Lógico que não com esse nome, né? Mas já circulou muito por aí. E aí, nesses videozinhos aqui, eu tô contando alguns fatos aí, alguns eventos importantes, com algumas que hoje nós chamamos de fake news, tá? Algumas foram tão importantes que até decidiram alguns momentos da história, né? Mas olha só essa de hoje. Imagina o seguinte, França, século XVIII, nas vésperas da Revolução Francesa, a França, uma sociedade estamental, cheia de privilégios ainda, milhares de pessoas morando numa corte luxuosa ali em Versalhes, tem um rei, tem uma rainha, no momento o rei é o Luís XVI, Bourbon, a rainha Maria Antonieta, Bourbon também por casamento, e aí, cara, a França tá assim em crise, e aí as pessoas estão desempregadas, e aí o povo está questionando o modelo francês naquele momento, e aí as pessoas estão passando fome, e aí alguém chega para a rainha e fala: Majestade, as pessoas estão com fome, as pessoas não têm pão para comer. E aí a rainha fala assim: sério, mano? E se acabou o pão, por que eles não comem brioche então, tá ligado? Cara, essa é a história. A Maria Antonieta teria dito isso quando ela foi ali, uma pessoa trouxe a informação de que o povo não tinha pão para comer. Então vamos ver quem é quem nessa história e vamos ver se isso procede. Primeiro, quem é quem na história? O que é um brioche, César? Brioche é um pão de rico, cara. Pão de pobre é assim, ó, é água, farinha e muque. Sova. Pão de rico dá pra pôr mais coisa. O brioche é um pão de rico, é um pão que incorpora mais elementos, mais ingredientes, como ovo, por exemplo. Então, assim, cara, no sense total, uma rainha, o povo passando fome, ela falar pra galera comer brioche, se não tem o pão que é de pobre, imagina o pão que é de rico, né? E quem é a Maria Antonieta? A Maria Antonieta, coitada, é a rainha que vai perder a cabeça na Revolução, vai ser guilhotinada depois do seu esposo, né? Ela vem da vizinha ali, da Áustria, uma família importante, Habsburgo, Lorena, não era pouca coisa não. Essa menina vem com 15 anos para casar com esse cara, com Luís XVI, que tinha só 16 anos. E os casamentos, na época, gente, casamento político, né? Entre os nobres aí, o casamento é por política. Então, um casamento arranjado, um político e tal. E esse casamento demorou muito tempo para ser consumado, mas isso fica por uma outra série de vídeos aí que a gente vai fazer as fofocas da história. O fato é que ela morava em Versalhes, cara, nessa bolha de luxo, enquanto a França estava com uma crise muito severa e às vésperas da Revolução Francesa. E então havia um certo descolamento dessa realidade, da crise, da realidade das pessoas, né? Então isso soou como soberba. E essa frase, cara, ela tem ou não tenha dito essa frase circulou tanto ali no momento da Revolução, mas principalmente depois, na construção da memória da Revolução Francesa. Mas César, e aí? Cara, ela não falou isso. Não, porque nós historiadores trabalhamos com fontes. E pelo menos até o momento, não existe nenhuma fonte que comprove que ela falou isso. Aliás, as fontes levam a gente, vocês vão ver aqui, para um outro lugar, né? Mas o fato é que essa história ela meio que resumia, né, ou essa fala resumia esse deboche ou esse descolamento da realidade da monarquia e da corte naquele momento. Né? O absolutismo francês estava sendo criticado pela série de eventos e ideias que estavam para acontecer ali, que a gente vai chamar de Revolução Francesa. O que acontece é o seguinte, pegou, né? Essa frase pegou para ela. Só que ela não falou isso, não tem esse registro. A gente acha que, assim, os documentos, né? Tem um autor que chama Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, o famosão mesmo. Ele escreve um texto em 1765, que é uma espécie de autobiografia, chama Confissões, né? Várias partes e tal. E esse texto de 1765, quando a Maria Antonieta, que seria a autora da frase aí famosa que eu tô falando, era uma criança ainda, sei lá quantos anos ela tinha, 7, 8, 9 anos, na Áustria, cara, mas ela era criança, ele já colocou nesse texto, tem uma parte do texto que traz meio que uma anedota, uma historinha ali, olha, uma princesa e tal, e alguém falou que o povo estava passando fome, e essa princesa, né, soberba, falou assim, nossa, mas se eles não têm pão, por que não comem brioches? Provavelmente essa história é mais antiga ainda, da época do Luís XIV, quase 100 anos antes, né, que aí você tem ali a Maria Teresa, esposa do Luís XIV, a rainha, e meio que quase que um ditado popular, e a gente usa isso até hoje, né? Que comam brioches é para, se você quiser dizer que um governante não está nem aí com o seu povo,
Então, tipo assim, pô, o cara tá comendo picanha importada e de 5 mil reais o quilo e o povo passando isso, que comam brioches. Aliás, há pouco tempo atrás apareceu essa frase de novo, né? Mas a Maria Antonieta não falou isso. César, mas por que isso está nas aulas de história? Porque, de forma didática, cara, é um jeito que a gente tem ali de uma estratégia na aula para a gente tentar avisar para os alunos qual era a situação da França naquele momento. Mas nós, professores, nós temos que avisar que ela não falou isso, pelo menos nada comprovado que ela tenha falado isso, mas fez muito sucesso essa história. Uma outra história que eu vou falar e você vai ver se é verdade ou não, ou se é fake news, é que ela foi guilhotinada, né? Isso é verdade. Em 1793, também é verdade. O Luís XVI perde a cabeça, ele vai ser condenado como traidor da Revolução Francesa, ela também, e aí a Revolução Francesa vai guilhotinar, vai cortar a cabeça deles, né? De muitas pessoas, aliás. E quando ela foi ser guilhotinada, em outubro, 16 de outubro de 1793, cara, dizem que a hora que ela estava se arrumando lá para ser guilhotinada, sem querer ela pisou no pé do Carrasco. Quem é o Carrasco? O Carrasco é o cara que conduz os protocolos ali da execução. Ela pisou no pé do Carrasco e ela era muito educada, muito fofa. E virou pro Carrasco e falou assim, senhor, me desculpe, isso não vai acontecer de novo. Pedido de desculpa clássico, né? E o Carrasco, né, um sorrisinho de canto de boca, teria dito para ela assim, com certeza isso não vai acontecer mais. E logo na sequência, cortou a cabeça dela, e aí foi o que rolou. Mas ela não falou, se o povo não tem pão, que comam brioches. Mas hoje isso é usado para mostrar o descaso de um governante com o povo que passa dificuldade enquanto o governante está no luxo, beleza? Daqui a pouco chega outra fake news aí. Não no grupo da família, no teu zap. Aí eu sei que vai chegar, mas eu vou fazer mais vídeos aqui sobre fake news na história, tá bom? Beijo!